Boa noite, amigos. Boa noite a todo mundo que nos assiste, que nos acompanha. Nós estamos aqui hoje no canal O Promotor do Júri, Eugênio Paes Amorim, estreando os nossos podcasts aqui com a estrutura da Estratégia, que nos dá sempre o apoio para esses empreendimentos, sempre com foco no Tribunal do Júri. E teremos a primeira entrevista, a primeira conversa, na verdade, de uma série que nós pretendemos trazer aqui pelo menos 2 promotores de justiça, e também não só promotores de justiça, porque não advogados, desembargadores, membros do sistema judicial, para entrevistar com foco no Tribunal do Júri. E hoje nós vamos começar com quem, né? A gente não começa brincando aqui, a gente não começa de baixo para cima, a gente começa de cima para baixo. Doutora Lúcia Helena de Lima Calegari, que é a imperatriz do júri brasileiro, né? Doutora Lúcia Helena, a quem eu apelido carinhosamente às vezes de Urutu, isso é um apelido que não é jocoso, é carinhoso. Urutu é aquele tanque de guerra que passa no mar, que passa na água, que passa por cima de árvore, que passa por cima de tudo. Pela força que a doutora Lúcia tem, uma promotora extremamente competente, extremamente capaz, extremamente preparada, não só juridicamente, mas preparada no discurso de plenário, no trabalho de plenário, mas que tem uma marca, doutora Lúcia, que é minha amiga também, e é uma marca que eu quero registrar. A doutora Lúcia é a promotora mais guerreira, que mais entrega em plenário. Eu não conheço um promotor de justiça, nenhum, que chegue perto da doutora Lúcia Helena na entrega em plenário. Então, eu repito, boa noite a todos que nos assistem, dou boa noite à colega Lúcia Helena e vamos às considerações iniciais. Então, boa noite, assim, ficou bastante lisonjeada com as palavras, nem sei se eu mereço tantas, e é sempre, assim, um prazer poder conversar contigo, meu querido colega, doutor Amorim, que dispensa a apresentação de todos pela sua vasta experiência no plenário, seu baita trabalho no combate ao crime, às facções criminosas, a dar palavra àqueles que não podem dar palavra, porque a gente trabalha no júri com, via de regra, famílias desestruturadas que querem uma voz. Então, a nossa voz é a voz das vítimas. E ninguém melhor que o doutor Amorim para falar um pouco da emoção disso tudo, né? Eu sempre digo, se quiserem falar em emoção, se quiserem sentir a dor que a família sente, ouçam o doutor Amorim. É brilhante nesse aspecto como promotor. E a gente vai aprendendo um pouco, né? Um pouco aprendi contigo, né? A gente está aprendendo. Eu vi lá no caso Kiss, a senhora levou o pessoal todo às lágrimas lá, doutora. Pois é. Mas nós já vamos falar do caso Kiss. Seja bem-vinda. Vamos começar uma introdução aqui que eu penso que é interessante, que eu quero fazer com todo mundo que vier aqui e se dispuser a falar. Como é que foi a sua vida de estudante lá? A senhora já queria ser promotora? Como é que foi isso aí? Na verdade, eu sou do interior. Eu sou de Caxias do Sul. Então, me formei na Universidade de Caxias do Sul. Eu nem cheguei a fazer vestibular para outra universidade. Eu queria ficar na minha cidade. E comecei, na verdade, assim, eu fiz magistério. Quando eu estava ainda fazendo magistério, eu decidi que eu queria fazer direito, mas não pensava onde que o direito ia me levar. Pensava que eu queria fazer direito, mas não sabia onde ia me levar. Como eu fiz magistério, depois eu fiz concurso para o município e para o estado do Rio Grande do Sul para ser professora dos pequenos. Passei em ambos. Assumi, na verdade, fui chamada em ambos, mas assumi no município de Caxias. Fui trabalhar na periferia da cidade, porque Caxias é um polo metal mecânico, é uma cidade que atrai muitas pessoas para querendo trabalhar, mas na verdade a maioria das pessoas não tem qualificação para o trabalho exigido. Então se forma assim um cinturão de miséria. Muito migrante, né, doutora? Na verdade, assim, muitas pessoas que vêm das fazendas, Paraná, Santa Catarina também? E assim, mas assim, sem uma qualificação para o trabalho exigido, porque trabalhar com um polo metal mecânico é diferente do tu chegar e ter trabalhado na lavoura, ter trabalhado no pasto, ter trabalhado, enfim.
E se forma um cinturão de miséria, e foi numa das vilas de maior cinturão de miséria que eu fui começar como professora. E eu pegava todos os dias aquele ônibus, já estava na faculdade, e via de cima, né, porque o ônibus fica um pouco mais alto. E já naquela época eu consegui ter uma coisa muito, muito tranquila como observação, que havia aqueles que mandavam. Mesmo numa comunidade pobre, carente, que a maioria das casas chovia, ficavam destelhadas, mas havia assim aqueles que mandavam e que faziam um mal muito grande nessas comunidades. E eu, assim, uma coisa que me deixava assim chocada é que as fossas de banheiro ficavam ali nas pequenas hortinhas das famílias, né? Então eu fiz o exame, consegui um convênio com a universidade que fizessem exame nos meus alunos, 70% deles tinham vermes. Já era quase uma função de promotora de justiça, doutora Lucilena. Né? Uma promotora da defesa comunitária, quem sabe? E aí eu já tinha assistido no meu segundo ano de faculdade júris e já tinha decidido que eu queria ser promotora de justiça, porque eu assisti 2 júris, foram feitos na universidade, foi uma coisa muito legal na época, foi um convênio que foi feito com o juiz, o professor que fazia a defesa, que era professor da universidade, com o promotor, e eu assisti 2 júris e cursando a faculdade, e aquilo me encantou, mas Quem era o promotor? Que foi o ex-procurador-geral, que ainda está nativo, é o Dr. Mauro Renner. Mauro Renner. Que foi promotor em Caxias. Mas eu, quando subia, então, de ônibus e via aquilo, eu dizia, eu quero ser promotora, mas na defesa comunitária. Eu quero ser uma promotora que possa ter uma atuação de mudança disso tudo. E a política nunca me interessou, né? Eu não conseguiria me ver numa vida política. E eu dizia, mas como promotora eu posso tentar mudar isso. Eu me recordo assim que quando eu fui promotora, eu dei aula para meus alunos, consegui uma cópia do Estatuto da Criança e Adolescente para cada um, recém-feito o Estatuto, e dei uma aula sobre os direitos que eles tinham, né? E o que eles, da questão da proteção e tudo mais, e eu assim pensava que eu queria ser promotora nessas áreas. Mas a vida, ela é muito... tangencial, a gente às vezes pensa uma coisa, mas depois vê outra. E eu passei no concurso para promotora, passei em outros concursos, mas eu queria ser promotora de justiça. E quando eu passei, eu assumi numa comarca, Palmeira das Missões, que é uma terra que se mata muito, que é uma terra que ninguém leva desaforo para casa. E no meu primeiro mês como promotora, eu fiz 5 júris. E o júri, então, no meu primeiro mês como promotora, me fascinou. Né? Eu entendi que eu conseguia transmitir as ideias do que eu pensava para os jurados, eu conseguia que eles me entendessem e conseguia que condenassem. Né? Pegou gosto, doutora Lúcia? E então, no meu primeiro mês como promotora, eu já decidi que eu ia ser promotora no júri. Mas foi importante ter trabalhado em Palmeira das Missões, porque era uma comarca que eu atuei em todas as áreas, cheguei a ficar sozinha com 3 promotorias, uns 6 meses, atuei em todas as áreas, defesa comunitária, improbidade, infância, crime, execução. E aí eu tive a certeza absoluta que a área que me fascinava como promotora enquanto acadêmica era a defesa comunitária, mas a área que eu tinha que seguir na minha vida era a área do júri. Mas vamos voltar aqui, doutora Lúcia. Chegou a Porto Alegre, começou o enfrentamento com as facções, ou isso já acontecia em Caxias? Como é que foi Porto Alegre? A capital, pois então, como é que eu gosto de chamar? O Coliseu. Pois então, eu sempre digo o seguinte, enquanto eu estive em Caxias até 2003, fevereiro de 2003, nós não tínhamos crimes de facções, crimes de homicídios de facções. Eu tive um único processo que eu posso dizer assim, que criminosos mataram outro criminoso em decorrência de desacerto, mas não eram faccionados. Isso aí acontecia. Eram pessoas assim envolvidas com o crime de uma forma... Mas assim, o que a gente tinha como via de regra no crime? Tinha tráfico em Caxias? Tinha, claro que tinha. Homicídios de tráfico naquela época? Não havia.
Só que quando a gente ouvia falar dos colegas aqui em Porto Alegre, eles sempre faziam uma referência que aqui em Porto Alegre havia homicídios de tráfico. E quando eu vim para Porto Alegre, inicialmente eu fiquei afastada, foi o ano de 2003 que eu fiquei afastada do júri, e eu só porque eu não estava classificada na vara do júri, e voltei para o júri em 2004. Desde 2004 eu estou classificada na primeira vara do júri de Porto Alegre. Então, muitos anos, 2004 até hoje. Comecei minha carreira em 98, 1998. São 17 anos em Porto Alegre. E o único ano que eu fiquei afastada, então, do júri foi 2003. O resto, toda a minha vida, eu nunca estive afastada do júri. E quando eu estava em Porto Alegre, antes de vir para o júri, comecei a receber, fui designada uma época na área da infância e juventude do ato infracional. E eu fiquei impressionada porque nós já tínhamos no ato infracional adolescentes matando por questões envolvendo... A gente ainda não falava em facções, a gente falava em gangues, né? Nesse ano a gente não usava a expressão facção, a gente usava a expressão é a gangue do fulano, é a gangue do belcrano. E... os bala na cara, que ao que eu me lembro começaram por 2000, era um juntamento de meninos, de um beco. Da Rua Carumbé. É. Da Rua Carumbé. E eu acho que um pouquinho depois eles começaram, 2003. Eu me lembro daquele assalto que teve ali na Protásio, que mataram 3 e alguma coisa de que ali é o embrião, que assaltaram um banco para fazer caixa, que é 2000. Mas o embrião, não o nascimento ainda mesmo. Não. A estruturação eu acho que é por aí. 2003, 2005. Até porque naquela época havia duas facções, eu diria gangues, então. Lá na Bom Jesus, que eram os Mirandas e os Bragés, e eles não. Que não existem mais, né? Não existem mais. Mas aí quando eu assumi em Porto Alegre e comecei a fazer júri em Porto Alegre em 2004, eu comecei a pegar processos de 98, 99, 97, assim, anos até 1997, antes de eu ser promotora, que tinham relação com o tráfico, que tinham relação com organizações, que hoje a gente fala em organizações criminosas, né? A gente falava em bando, quadrilhas. As gangues. E aí, assim, aquilo assim, me deixou assim, bastante chocada, porque, na verdade, era uma dimensão muito maior desses tipos de crime do que dos outros. Com uma necessidade, assim, de que houvesse uma atuação firme e forte do Ministério Público. E ali eu entendi o que era a lei do silêncio. Porque até então eu sempre acontecia, o dono do bar não vai falar, né? O dono do bar no interior, ele nunca assistiu o crime. Ele vai buscar uma cerveja. Está sempre abaixado. É a mulher que volta atrás, né? A gente não usava a expressão feminicídio, né? A gente ainda usava tentativa de homicídio ou homicídio de mulheres, não usava a expressão feminicídio, que nas tentativas que voltavam atrás, dizendo que não aconteceu o fato. Mas a gente tinha testemunha. A gente tinha as pessoas que assistiram. E eu cheguei aqui em Porto Alegre e me deparo com a realidade daquela prova assim, que a gente tem que construir, que tem que ir atrás, que tem que buscar, que tem que juntar os elementos, que tem que analisar todos os crimes, que as pessoas estão envolvidas em mais de um fato. E 2005, eu recém, assim, me sentando em Porto Alegre, na vara, me organizando, surge uma gangue chamada Mixarias. Os Mixarias tinham 21 homicídios que se soubesse. Um deles... Nova da Pinheiro? Na Quinta do Portal. Quinta do Portal. E aquilo, assim, nossa, me deixou, assim, chocada. Como é que alguém podia ter mais de 10, 15 homicídios? Aí tinha uma... Hoje é nada. Hoje eu já tô... Hoje não é, assim, desvalorizar a vida humana. Mas é a realidade, é outra realidade. E aí eu, assim... Aí tinham outros que eram os irmãos Contreira, que eram lá da Serraria, que se apagaram, né? Porque as balas na cara sumiram lá. Que também com um monte de homicídios. Tinha um outro grupo que tinham vários homicídios ali na região do Cristal. E na Coab Cavalhada. Tinham vários... E eu começo aí a enfrentar os barões. Quando eu falo em barões, porque aí eu peguei processo... que envolvia Juraci da Silva, Paulão da Conceição. Mas, doutora,
E eu estou falando porque essas pessoas elas têm uma repercussão enorme, eram os grandes barões das comunidades, Prossiga. envolvidos com crimes de mando e que até hoje continuam no sistema ou continuam, a cada pouco a gente tem notícias que estão envolvidos com outros fatos, né? E eu aí comecei a conhecer e tentar, eu disse assim, a minha obrigação é conhecer os líderes de cada região. Eu, como estava há pouco aqui, ainda tinha coragem e me fui conhecer tudo que é vila e bairro, porque eu quero saber onde eu estou pisando, eu quero saber onde é a ponte que separa, eu quero saber uma gangue da outra, eu quero saber o que é Restinga Velha, o que é Restinga Nova, o que é a quinta unidade, o que é a primeira unidade, e transitei por tudo isso. Meu primeiro caso de repercussão em Porto Alegre... Peraí, deixa eu dar um corte aqui. Fenômeno que aconteceu, eu quero que a senhora fale sobre isso. Nós, a partir do momento da organização criminosa, nós começamos a perder o contato com a legítima defesa, né? Essa tese desapareceu do plenário, né? Eu sempre digo, se a gente consegue, né, num universo de normalmente 7 ou 8 júris num mês, né, normal, 9, fazer um júri de legítima defesa é uma raridade. Quase todos os nossos processos envolvem negativa de autoria. Negativa de autoria casada com a lei do silêncio. Casada com a lei do silêncio, a necessidade da gente prova indiciária, trazer provas. Prova de ouvir dizer. E aí o tribunal desvaloriza essa prova e despronuncia os réus, né? Isso. É aí que eu queria chegar. Isso. A senhora não vê isso aí como um incentivo à violência? Na verdade, a minha preocupação é que cada vez a gente vê mais decisões nesse sentido, desprezando a realidade que cada vez é mais grave nas vilas. Porque a gente, quando deixa o criminoso solto, quando a gente despronuncia, quando a gente solta, e ele volta para a rua, ele volta mais forte. Porque ele entendeu como é que o sistema funciona, que ameaçar a testemunha funciona, que não mandar a testemunha prestar depoimento funciona. E aí a gente vê que as testemunhas realmente são ameaçadas, elas não querem buscar justiça, elas não vão na polícia dizer que estão ameaçadas. Mãe, né? E aí eu entrei numa nova realidade também de júri, né? Porque a gente está acostumado, mesmo no interior, mesmo em Caxias, assim, que era uma cidade maior, que as famílias acompanham os júris. E tu chega em Porto Alegre, as mães não têm coragem de estar lá, com medo de saírem do fórum e serem ameaçadas, serem visadas. E a maioria das famílias, nos casos de negativa de autoria, não tem coragem de assistir os júris. E isso, assim, é uma coisa, assim, para mim, né? Várias vezes as mães me procuram, dizem que não vão assistir, que depois eu avise o resultado, que depois eu diga o resultado. E porque elas têm medo de comparecer e poder ter consequências para os outros filhos ou para elas mesmas, né? Doutora Lúcia, vamos fazer aqui a tradução do gauchês para os nossos assistentes de outros estados. Vila, no Rio Grande do Sul, é uma comunidade, não é uma favela, como se diz no Rio. É um local de periférico, muitas vezes periférico, nem sempre, de aglomeramento de pessoas. Nem sempre periférico, porque as comunidades às vezes elas se instalam de forma ilegal. Ali em Buenos Aires tem do lado da rodoviária. Aqui a gente tem, né, não precisa ir muito longe, perto da Ipiranga, o Carandiru, né, que tem. Mas vamos lá, a senhora falava do primeiro caso de repercussão. Vamos adentrar aqui na nossa o meu primeiro júri de repercussão... Eu já imagino qual é. Não, o meu primeiro júri de repercussão na vida, eu acho que ainda foi no meu início de carreira em Palmeira das Missões, que eu tive um processo, mas que não tinha repercussão, talvez, assim, da grande imprensa, que tinha morrido o filho de um fazendeiro. Vieram um ônibus para assistir, e eu estava assim, eu era 2 meses promotora. Era em Palmeira ou alguma das cidades da comarca? Não, era em Palmeira mesmo, porque Palmeira tem várias cidades. É isso, mas era em Palmeira mesmo. Mas o segundo eu falava ali que foi esse caso Ganser, que eu não cheguei a acompanhar o júri. Caxias, claro que vários julgamentos que eu fiz foram transmitidos, saíram notícias no jornal e tal, mas assim, meu primeiro grande caso de repercussão na vida foi Gudibem Castanheira. Mas e o Paulão, doutora?
O Paulão eu comecei a fazer a instrução, mas não o júri, porque eu nunca consegui fazer um júri do Paulão. Ganhei da senhora essa. Eu sempre atuei nos processos do Paulão. Vejam, senhores, eu fiz um júri que a doutora Lúcia construiu todo o processo, me largou na cara do gol e o famoso traficante Paulão foi condenado a 27 anos. Porque, na verdade, a gente tinha uma preocupação que, quando eu estava na véspera de eu fazer o júri, 2 vezes, o tribunal concedeu habeas, cancelando o julgamento. E aí se observou que, na verdade, talvez havia uma preocupação que eu estivesse no plenário. E a gente queria que ele fosse julgado. E aí o doutor Dalazen fez o júri para mim. Eu acompanhei, assisti o júri inteiro, né? Mas não atuei, não fiz o julgamento, porque se eu continuasse no processo, cada vez vinham habeas, vinham atestados. Aliás, isso é muito comum na sua vida, né? É na minha também. E aí eu não conseguia. O pessoal entrar com exceções de impedimento, de suspeição, não é? As pessoas adoram querer nos tirar dos processos. Não sei porquê. O telespectador que imagine. Adoram querer nos tirar dos processos. Mas vamos lá, Goodben. Goodben Castanheira. Goodben Castanheira foi governador interino, foi deputado emérito. Maior orador que eu enfrentei no plenário, doutora Lúcia. E tinha um grande rival na sua cidade de Soledade chamado Júlio César Serrano. O segundo maior orador que eu enfrentei na minha carreira. E Júlio César Serrano e ele, não sei, agora, assim, quando eu penso assim, eu não consigo até hoje compreender da onde que surge tanto a aversão de um ao outro, até porque eu não sou de Soledade, tentei assim entrar eu convivi com os dois e convivi com esse ódio. E Júlio César Serrano é morto na praça da cidade, quer dizer assim, para marcar, e as provas todas se direcionam e uma investigação brilhante feita pela polícia, que foi ele. E como os jurados de Soledade, crime de mando, os jurados de Soledade tinham todo um medo, toda uma situação assim, o Goodben era, eu diria assim, como se fosse hoje eu falar num coronel, mas era uma pessoa que tinha muito poder em Soledade, era uma pessoa conhecida de toda a comunidade e até me parece até que era uma pessoa muito benquista por muitos, odiados por muitos e benquista por muitos. E aí houve o desaforamento e veio para Porto Alegre. E aí, assim, foi a primeira vez que eu enfrentei, assim, aquela coisa de ter imprensa num julgamento, de todas as autoridades circularem, de julgamento de vários dias, né? Quer dizer, colegas nos bastidores se metendo, né? Inclusive, o doutor Amorim foi lá assistir, né? O senhor ainda era promotor em Novo Hamburgo. No interior. E outros colegas. Eu não podia fazer aquele júri porque eu era um dos que tinha alguma afeição pelo réu. E a despeito da conduta dele, que eu penso que foi bem julgada, né? Uma coisa não mistura com a outra. Estava em boas mãos. E a senhora foi brilhante naquele júri. E tinha Marcelo Ribeiro, Fabiano Dalazen, todo mundo. E aí, assim, na hora, a minha grande decisão nesse processo foi a réplica. Foi se eu ia ou não ia à réplica. Todo mundo que me conhece sabe que eu, via de regra, sempre vou à réplica. É uma característica minha. Normalmente eu vou à réplica, só se eu acho que a prova está muito tranquila, os jurados ficaram muito atentos a mim e não mostrando assim, né? Acho que a gente que está há muitos anos no plenário, a gente nota o olhar, as posturas dos jurados. Eu passo o tempo inteiro cuidando dessa postura. Mas é raro eu não ir à réplica, porque eu sempre penso, se eu não for à réplica e o réu for absolvido, eu não quero levar essa culpa comigo. Eu vou fazer eu prometo trabalho, eu não posso prometer resultado, mas trabalho eu vou prometer. Entrega. E eu fiz uma baita fala. Foi uma grande fala. A defesa era com um grande... Doutor Enio Bate. Grande defensor, doutor Enio. Brilhante defensor. Mas ele cometeu talvez um erro. Se perdeu demais na fala dele. Não aproveitou o tempo, né? E não soube usar o tempo de uma forma correta.
E aí me reuni, eu me lembro contigo, com o Dalazen, eu não sei se aí o Marcelo Ribeiro deu ou não palpite, porque eu já não lembro. O Marcelo sempre tinha muito mais experiência que nós todos. Né? Mas aí eu já não me lembro. E eu me lembro, assim, de vocês dizerem, não vai a réplica. E eu olhei os jurados, assim, naquele olhar, assim, que estava terminando a fala da tarde, defesa, né? Madrugada. E a réplica seria no dia seguinte. O júri começou na quinta, seria no sábado. Jurado cansado, né? Olhando, quase pedindo assim, doutora, não vai a réplica. Mas ia ter mais um dia aí de júri, né? E eu não fui. E o réu foi condenado. Nós saímos do plenário 6 da manhã. Foi folgado a votação, né? Na época se abriam... 6-1, né? Na época se abriam todos os votos, né? Não sei se eu estou enganado. Foi 6-1. 6-1. E depois, assim, o Goodben tinha mais outro crime de mando, de uma testemunha que queria... Que era a primeira pessoa que ele teria tentado contratar para matar o Júlio Serrano, que era o Casagrande, Kiko Casagrande, que também foi desaforado para Porto Alegre. E aí eu fiz de novo o júri do Goodben. E de novo ele foi condenado. E de novo eu não fui à réplica. O advogado de defesa, nessa vez, foi o Lúcio Constantino. Outro grande orador, grande defensor de plenário, excelente em plenário, muito educado, muito fino, elegante, né? Mas carismático, tem carisma. Então, assim, um adversário assim, difícil de lidar no plenário, assim, muito bom. E, na verdade... De novo, eu não fui à réplica, mas aí, assim, ninguém me disse não vai à réplica. Dessa vez não tinha ninguém assoprando. Dessa vez foi uma decisão minha e acertada, porque, de novo, nós tivemos a condenação do Goodben e do irmão dele, que foi o matador. Na Câmara de Vereadores foi a morte. E daí eu digo assim, até então... Eu era uma promotora que vinha do interior, que tinha experiência de júri, mas aí assim as pessoas começaram a reconhecer um pouco do meu trabalho. Eu sempre digo que ser mulher no júri é mais difícil de ser homem, né? Nós temos que o tempo inteiro nos provar. Não estou sendo feminista, mas a verdade é essa, é que primeiro porque eu acho que as mulheres falam de uma forma mais esganiçada, né? O tom de voz nosso já não ajuda tanto, porque nós às vezes é meio... Eu não consigo me ver falando no plenário depois, porque eu acho a minha voz chatérrima. E eu, às vezes, ouço as defensoras falando, o agudo. O agudo, me irrita muito. O agudo é o problema da mulher. E eu fico com pena dos jurados que tem que ficar me ouvindo, porque outro dia, assim, alguém quis me mostrar um pedaço do júri meu, que eu nunca assisti um júri meu depois de fazer. Eu digo, meu Deus, que horror essa voz. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me estruturar de tentar lutar contra as facções, organizar isso, né? Eu me lembro que eu disse, a Amorim vem para Porto Alegre, o Dalazen veio, o Dalazen é um grande orador. Eu vim pela sua insistência. E né? o Dalazen... Insistiu muito comigo. Também, né? E aí a gente começou a organizar... um combate firme e forte, né? E tem aí o Portela aí nessa história também, né? Na verdade, o Portela é, né, meu grande amigo, né? Era Portela. Baita promotor Hoje, de plenário. de justiça. Baita promotor de plenário. E eu me lembro também assim... se engajou nessa luta, né? Com a questão das facções, né? Ele foi importantíssimo. Na verdade, assim, ele era meu colega na primeira vara. Nós dois juntos fazíamos uma parceria, assim, firme. Não dávamos trégua para ninguém. Tu não tinha chegado ainda, nem o Dalazen. Nós dois, assim, não dávamos trégua e paz para ninguém faccionado. Pedíamos prisão, pedíamos condenação, buscávamos estruturar a prova para que os jurados compreendessem, para que entendessem que era caso de condenação, que o réu tinha feito crime, porque eu não quero condenar nenhum inocente, por óbvio, né? Quero condenar porque fizeram, né? E o Portela foi muito importante. O Portela, inclusive, assim, foi a primeira vez que eu assisti, assim, aquela coisa de assistir júris de repercussão, também foi com ele. Ele fez
um júri de um aviador que tinha cometido um dolo de trânsito. Aliás, o doutor Luiz Antônio Portela, no dolo eventual, eu acho que é a nossa maior referência, assim. Eu diria assim que ele, para falar de dolo eventual, muito culto, né? ele fez doutorado, muito ele culto. entende muito disso e ele fez... Eu também assisti um júri dele de dolo eventual. Ele Não foi esse. Mas ele é brilhante Muito tratando bom, nesse bom. assunto em plenário. Eu acho... Nossa. E depois teve o outro caso que ele também fez, que eu assisti, que foi o caso Maomé. Sim, repercussão. Também de repercussão. E o caso Maomé... também eu acompanhei. Teve um outro caso que ele fez de uma senhora que cuidava da mãe, que estava querendo comprar um apartamento, um porteiro matou, estuprou, colocou embaixo. Também não me lembro o nome da vítima, mas também foi um caso de repercussão. Assistiu um júri também de um caso dele, que era um dentista que tinha matado atravessando o tiro na porta. A namorada. E aí, assim... Quem é que fez aquele do moço que matou o pai e a mãe lá? Aquele que concretou o pai e a mãe? Não foi o Portela? Eu não sei. Esse eu não sei porque não foi... Ou foi inimputável, eu não me recordo. Não sei se lembra desse caso. Não lembro do caso, claro, porque até era uma família de bastante... Mas nunca fizesse júri, doutora Lucilena, junto com o Portela? Não, só assistindo o Portela. Esse casamento é meu, né? A primeira vez que eu posso falar que eu fiz júri com alguém foi contigo. E já são vários. Foi engraçado que um dia uma pessoa chegou na minha sala e disse assim... eu queria falar com o seu esposo, doutor Amorim. Eu disse, não, ele é só meu colega. Mas a senhora está sempre com ele, está sempre conversando, faz júri com ele. Plenário. Eu digo assim, não, mas ele é só meu colega, ele não é meu marido, nunca foi. Sorte a sua. E aí... eu posso dizer assim, que nessa continuidade de vida, né, eu fiz aí... Eu cheguei em 2009. E aí eu fiz o caso do ciclista, aquele que fez um strike, fizemos juntos. Atenção para quem não lembra, o Gilberto, né? Não. Como era o nome dele? Ricardo Nais. Ricardo Nais. É o moço que atropelou os ciclistas aqui na Cidade Baixa, um bairro bem central de Porto Alegre. Caso de repercussão internacional, não é? Nós atuamos juntos. Aí a gente fez... Caso Eliseu, né? Aí eu tive que... ficou na minha responsabilidade fazer a denúncia do caso Becker na Justiça Estadual, que depois foi para a Justiça Federal. Aquilo foi uma loucura. Mal e mal tinha terminado de fazer essa denúncia. Tive o caso Eliseu, que eu sempre digo, é um divisor de águas na minha vida, com tudo que eu me incomodei nesse processo, porque quis assumir uma postura do que eu entendia que era correto e que agora foi admitido pelos jurados, que se tratava de um crime de homicídio de mando. Nós fizemos agora os juízes Só vamos juntos. historiar, doutora, para as pessoas especialmente de fora. O caso Eliseu Santos é um secretário de saúde de Porto Alegre, que foi assassinado, e a Polícia Civil concluiu uma investigação muito rapidamente no sentido do latrocínio. E a senhora depois encaminha ainda a investigação no sentido do homicídio de mando, por uma questão de corrupção no órgão público, correto? Sim, e eu vou dizer, eu sempre digo aqui, se teve um processo que me trouxe assim bastante trabalho na vida, foi esse, e muita incomodação. Mas se eu tivesse que voltar atrás, eu voltava e fazia tudo de novo, porque eu me conheço, né? Eu sei como eu sou e eu sei como eu ajo. E aí a gente vai na denúncia do caso Becker, que depois vai para a Justiça Federal, mas eu fiz a denúncia. Denúncia do caso Eliseu, a repercussão que teve no caso Eliseu. Eu até então já estava atuando em caso de repercussão, mas quando eu vi minha foto estampada na capa da Zero Hora, eu levei um susto. Né? Eu tinha assinatura na época escrita, hoje eu tenho só digital. Tivemos até a governadora contra nós. E quando eu vi a foto, eu digo, meu Deus do céu. E aquele caso ali, para mim, eu digo, foi um divisor de águas, porque
Eu sempre trabalhei junto com a polícia, sempre busquei apoiar a polícia em todas as suas medidas judiciais e na época até me viram assim meio como uma inimiga porque eu não concordei com o que eles fizeram. Ainda bem que essa situação se reestruturou, hoje em dia está pacificada, está tudo tranquilo, não existe mais essa animosidade, né, que se instalou, que se criou na época. Até fomentada muito pela imprensa, porque queria comprar essa briga, né? E dizia, o Ministério Público diz uma coisa, a polícia diz outra. Até Ministério hoje Público... falam nisso, né? Depois do júri. Depois dos réus condenados por crime de mando, desde o primeiro, né? Sempre se condenou por homicídio em relação à corrupção, em relação a homicídio. Desde o primeiro os réus condenados, a gente sempre condenou nesse sentido. E continua se dizendo, o Ministério Público diz isso, a polícia diz aquilo. E eu nem sei se hoje em dia a polícia como um todo diz isso, entendeu? Porque na própria instrução do júri havia ali delegados já meio titubeando, o próprio atual governador, o ex-governador do estado, do Dr. Ranolfo, já meio que titubeava, eu não sei bem. Até porque eles não acompanharam a investigação feita pelo Ministério Público, né? Então, e o que aconteceu na sequência? E vamos consignar, né? Condenados os 2 mandantes, condenados os executores, os partícipes diretos. Quem que foi absolvido? Um partícipe um pouco distante, com uma prova realmente muito difícil. Muito difícil. E os réus de corrupção, que é algo que está sob recurso, né, doutora? E que eu entendo que tiveram nulidades ali nesse júri, e vamos ver se a gente consegue mandar novamente a julgamento. Mas né, eu digo assim, fechei o ciclo ano passado. Com esses julgamentos, eu fechei meu ciclo nesse processo. Esse processo eu precisava fechar esse ciclo. E nós fechamos, né? Fizemos, né? Tá, mas assim, nós estamos falando aqui já há um bom tempo. Vamos chegar lá? O seu grande caso da sua mas carreira. na verdade, assim, eu acho que também foi um processo de muita repercussão, o caso aquele do bioquímico, um bioquímico que matou o filho pequeno e a esposa, que era uma enfermeira. Ali lhe dei uma mão também. E que eu atuei em toda a instrução, audiências, recebi muito a família, depois a gente fez o júri juntos. E aí eu digo assim, fazer júris de repercussão, ainda bem que a gente vai aprendendo com eles, né? Porque não é só lidar com o processo, é lidar com a imprensa. É lidar com tudo que envolve. E agora o YouTube. Não é só... Agora ao vivo. E agora ao vivo. E aí a gente chega no... Né, tu dizer, vamos ao grande processo, caso Kiss, né? Essa semana... A senhora está com o bottom aí, doutora Lucilena. O que diz aí? Kiss que não se repita, né? Na verdade... Todo mundo acompanhou. Aquilo ali parou o país. A senhora parava a Palmeira das Missões e acabou parando o país. Né? Como é que foi a preparação daquele julgamento? Eu vou dizer que esse julgamento, ele exigiu de mim muito mais que eu imaginaria na minha vida. Eu não consigo imaginar o tempo de preparação, o número de volumes, como é que foi isso? Esse processo, ele é um processo que não aconteceu só no processo. Porque a gente, quando fala de crimes de repercussão, bom, tem a notícia na imprensa, saiu uma matéria, mas é que assim, tudo saiu na imprensa. Antes do julgamento. Entrevistas, podcasts, vídeos no YouTube, pessoas até que eu diria assim, às vezes aproveitadoras, criando vídeos sensacionalistas, livros. Até aquele livro que a defesa usou, a tal de carta psicografada em plenário, uma das defesas. Até isso teve. Tem até livro disso, que eu digo assim, e outros programas sensacionalistas, muitas matérias de TV, Fantástico. Um defensor muito midiático. Um defensor que tentou usar desde o início a estratégia de colocar a comunidade contra o Ministério Público e aproveitou esse espaço na mídia para isso, e aproveitou e criou um espaço para isso. E aí eu digo o seguinte, esse processo não é só estudar um processo que 242 pessoas morreram, que mais de 600 pessoas são vítimas de tentativa de homicídio.
é organizar um processo com essa envergadura. Quantos volumes tinha, doutora Lúcia? Pois olha, essa semana me perguntaram isso e eu não consigo saber, assim, eu sei que assim que... Mas, tipo, 50 mil páginas? Muito mais que 50 mil páginas, eu diria que é umas 100 mil páginas pelo menos, porque, veja... Olha, o meu recorde eu acho que é uns 3 mil, 4. Veja que o processo da justiça militar que teve, que os bombeiros responderam, foi juntado na íntegra no processo. O processo de investigação em relação ao prefeito foi juntado na íntegra. Tudo estava ali. Tudo estava ali. Quanto tempo foi de estudo? Eu posso dizer que eu fui designada formalmente a partir de janeiro de 2020, mas eu fui designada formalmente, mas assim, por uma portaria do Procurador-Geral. Mas eu fui informada que eu ia fazer o júri, porque assim, em setembro de 2019. E desde então eu comecei a me preparar. Era para sair em março de 2020, né? A gente teve toda a questão de desaforamento para Porto Alegre, depois a pandemia. E durante todo esse período de pandemia, foi um trabalho intenso, não só meu, mas de todas as pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Resumi o processo, porque assim, eram tantos depoimentos, que se eu não tivesse como retroceder nos depoimentos, algumas coisas eu me perdia de me esquecer dos detalhes, e Júlia é detalhe, né? Porque eram muitas informações. Muitas informações eram... vítimas sobreviventes, pessoas de órgãos públicos, bombeiros, quem socorreu, familiares, eram várias cadeias de pessoas ouvidas. E eu me preocupei em ler os livros que tinham sobre o assunto, em ver as matérias que tinham sobre o assunto, verificar muitas coisas assim. As defesas tinham uma vantagem, principalmente as defesas dos donos da boate, eles começaram esse caso, essa tragédia aconteceu na noite de sábado para domingo estavam contratados, acompanhando desde o primeiro momento. Então, cada reportagem, cada situação que acontecia, eles acompanhavam na época. Viveram o tramitar do processo. E eu não tinha vivido esse tramitar, como, por exemplo, eu vivi no caso Eliseu. Isso. Que nós vivemos, né? Nós vivemos, no caso Eliseu, esse tramitar acompanhando tudo que saía. Ali não. Então eu tinha que fazer um resgate, e até assim um resgate de juntar essas coisas no processo, porque podiam ser juntadas na véspera do júri pelas defesas, e eu aí talvez não tivesse tempo até de me organizar para assistir, de separar minutos do que poderia ser usado naquele universo, do que era importante. Que fenômeno, hein? Estudar, organizar e lembrar. E eu posso assim dizer com toda a tranquilidade que o último mês antes do júri, eu não dormi nenhuma noite mais do que 4 horas. Nenhuma noite no mês que antecedeu. Eu não saía, eu só respirava Kiss. Eu ia dormir lá por umas 2h30, 5h30 da manhã eu já estava acordada. Não se consegue dormir, né? E comendo em cima do processo. Comendo em cima do processo para não perder tempo, né? Eu digo assim, foi um trabalho que eu assim, eu tinha uma necessidade de saber, eu tinha muito medo do que poderia acontecer em termos de resultados, se condenavam ou absolviam, mas eu jamais poderia dizer que eu não tinha a minha entrega de trabalho. E eu tinha uma preocupação muito grande, que era trazer as famílias de volta para perto de mim. Essa preocupação também me rendeu muitas horas de dedicação em redes sociais, em procurar familiares, em tentar estabelecer diálogos com eles. Reconstruir aquilo que havia sido rompido, prejudicado, e eu digo, e o maior prejudicador foram as posturas da defesa e que usou a imprensa para isso, né? De um defensor? De um defensor, basicamente. Basicamente de um defensor. E eu, nessa realidade toda, assim, terminei o processo acabada, mas emocionalmente acabada, porque esse processo, ele tem uma dor com ele tem imagens que eu fecho os olhos e eu vejo até hoje.
Eu ainda sonho com imagens que eu vi em vídeos. Algumas desses vídeos, quem assistiu em plenário vê uma parte do que eu vi. Quando eu entrei, eu fui a Santa Maria, entrei na boate, né? Eu fiquei toda arrepiada. Eu parecia assim que eu sentia as almas lá dentro. Eu tive essa sensação, sabe aonde? No Coliseu. No Coliseu. Lá em Roma. Imagina aqui uma realidade muito próxima a nós e mais próxima e, assim, no tempo. Eu chorei muitas vezes, eu tinha muitas vezes que estudar e parar, porque os relatos eram muito tristes. Era muita dor e sofrimento, então assim, eu tinha que parar, tomar uma água, e a instrução de continuar. Longa, né? 10 dias de júri eu nunca tinha enfrentado tantos dias, 3 dias era o meu cansaço, doutora, assim, no final dos dias? Na verdade eu chegava em casa e tu não consegue dormir, né? Então eu continuava sem conseguir dormir, eu agitada, né? Eu já organizando as coisas para o dia seguinte, organizando né? Foi um trabalho assim que eu não posso dizer que eu fiz sozinha, eu tive uma equipe comigo que me ajudou muito, né? O doutor Davi, também, né? meu colega, foi maravilhoso, foi sensacional no sentido até de dar o meu apoio final ali, mas que trabalhou junto e que conhecia muito os meandros, né, porque ele tinha acompanhado bastante os meandros do andar, mas eu não. Aliás, uma observação, o trabalho do Davi foi excelente, o trabalho de vocês foi excelente, e muitos me perguntam por que eu não estava, e eu digo que não foi por falta de vontade. Mas deixa assim. Deixa assim, prossegue o teu comentário. Mas eu, assim, quando terminou, eu desabei, assim, né? Nossa. E eu entrei, logo vinha o recesso, logo na sequência, né? Eu tava abriu aquela garrafa de vinho depois, no final? Na verdade, eu, assim, que sou uma pessoa que as pessoas que conhecem um pouco da minha vida privada sabem que eu gosto de tomar vinho, de espumante, eu gosto de... Conheço, tento entender um pouquinho, não sei se entendo muito, mas tento entender, estudo muito. Aquele Malbecão depois do júri? Não, doutora? Na verdade, Malbec não, também uma espumante, né, depois do júri. Mas eu fiquei 30 dias sem nem chegar perto de vinho, entendeu? Nada de álcool, né? Prejudica. Porque eu digo assim, eu precisava de concentração máxima, de toda a minha atenção focada. Mas esse ano de 2021 foi todo, assim, meu segundo semestre de 2021 eu não tive um fim de semana que eu não me dedicasse a Kiss, porque eu tinha o resto, né? Só os últimos 45 dias que eu fiquei só com a Kiss me preparando. Até então eu fazia isso e mais o resto. Mas, assim, todas as minhas noites e fim de semana eram só dedicados a isso. E não era só eu, era toda a minha família. Meu filho, eu sempre falo assim, o Murilo diz, tu não tem que dizer que tem filho. Eu tenho um filho que me orgulha muito. Ele assistiu vários desses vídeos comigo, com a minha irmã, com meus pais, com meus sobrinhos. Todos eles. Leram os livros. E a gente está chegando assim numa semana de 10 anos. Mas deixa eu voltar lá. Eu quero perguntar daquela instrução terrível do enfrentamento. Porque as pessoas não se dão conta que quando a gente está instruindo um processo em plenário, o debate já começou. Na verdade, eu vou te dizer que o que acontece. A postura das defesas. As pessoas, quando a gente passava no concurso, te davam a seguinte orientação: não arrola testemunhas para plenário. E eu sempre fui uma pessoa que briguei contra essa orientação. Ultrapassado. E desde o início da minha carreira entendia de forma diversa que tinha que se arrolar testemunhas para plenário, que a emoção, que a realidade das pessoas prestando depoimento para os jurados faz uma diferença enorme. E nessa instrução, eu tenho assim uma tranquilidade muito grande que eu consegui trazer das testemunhas que eu tinha arrolado, o que eu queria que elas falassem, que precisava ser dito para os jurados, e consegui desconstruir também os depoimentos de defesa. E para isso, claro, eu conhecia cada linha do processo. Doutora, foi muito trabalho. Desculpa aí, eu tive a impressão, vamos ver se eu estou correto, que o Ministério Público ali teve que ter muito cuidado com aquelas ameaças de retirada de plenário, teve que pisar em ovos às vezes
naqueles enfrentamentos durante a instrução com a defesa. Esse foco eu queria dar. Aconteceu isso, o juiz também teve esse cuidado. Na verdade, a minha preocupação é que as famílias não podiam viver isso de novo. É muita dor, muito sofrimento, muito desgaste. Porque tem muito essa ameaça, né? Vou me retirar do plenário, virou isso agora. E a minha preocupação é que esse julgamento tivesse início, meio e fim. Eu normalmente sou mais incisiva, mais briguenta, assim. E aí que eu quero chegar. Eu vi pessoas dizendo, os promotores estão um pouco mansos, né? Mas tem uma estratégia. Havia uma preocupação muito grande da minha parte que esse julgamento terminasse. Nós estávamos lidando com bancadas de defesa que passavam várias vezes incitando as pessoas da comunidade que estavam assistindo, os familiares, a se manifestar em plenário, tentando cavar nulidades. Eles tentavam desestruturar nós, Ministério Público, né? Começou o júri já querendo se trazer, como é que consultas de jurados, que o Ministério Público foi atrás de saber e não saber, tentando desestruturar. Fizemos uma representação contra a promotora, que foi arquivada no mesmo dia. E assim, mas jogando as coisas ao vento, uma guerra. E qual que era a minha preocupação? É que os jurados tinham que ter tranquilidade. Eles já estavam com toda a imprensa, com toda a mega estrutura de vários dias de julgamento e não estavam ali para ouvir briga. É verdade. Eles estavam ali para ouvir provas. E essas provas foram o meu centro de atuação. Eu me foquei nas provas e para quem essas provas eram dirigidas e tentei abstrair o resto para que esse julgamento tivesse início, meio e fim. Fiz debates incisivos, como me é típico, não faria diferente. Fiz debates na primeira fala, na réplica de forma incisiva, mas durante a instrução eu tentei ao máximo possível preservar os jurados desse tipo de estratégia do tipo, eu vou me retirar, eu vou fazer, Até o último momento a defesa rasgou o livro do Dr. Davi tentando desestabilizar, né? Então, virou meme aquilo. Eu diria assim, até o último momento se tenta desestabilizar quem está trabalhando na acusação, porque é estratégia de defesa, né? Quando não se tem como vencer de outra forma, se desestabiliza a acusação, tenta-se fazer isso e desmoralizar as vítimas e quem investigou. É a estratégia normal de defesa. Num processo como esse, que a prova estava muito bem construída e estava muito tranquila para condenar, não podia ser diferente. Eu, assim, estou encerrando aqui minha fala. Eu quero dizer uma coisa. A sua fala, agora eu vou me permitir porque eu analisei, eu assisti. Eu estava presente fisicamente. Ela foi muito boa tecnicamente e fez um emocional muito bom também. Normalmente, quando nós fazemos um júri juntos, né, essa parte fica mais para mim. E o teu emocional estava muito bom ali, doutora Lucilena. Muito bom. A participação do Davi também complementou muito bem. E uma coisa que eu queria consignar aqui, já me metendo um pouco, a importância desse julgamento do ponto de vista de sacramentar que o dolo eventual é compatível com a tentativa. E não só isso, né? Sacramentar uma mudança de postura. Eu sempre, assim, assim, nesses minutos que se encerram aqui, eu sempre digo assim, os familiares desse processo perderam muito. As vítimas sobreviventes também perderam muito, porque todas elas perderam amigos. Ninguém foi sozinho para esse local. Todos eles perderam amigos, conhecidos, colegas de faculdade. A comunidade de Santa Maria perdeu muito. Ela sempre diz que Santa Maria nunca mais foi a mesma. Todas as pessoas me dizem isso. Mas qual que era a luta deles? Porque a gente sempre, assim, várias vezes, quantas vezes a gente diz em plenário, né, Amorim? A gente queria ter a varinha de condão, de trazer a família. Essa varinha nós não temos. A gente não reescreve o passado, mas a gente faz o futuro. E eu digo assim, o que é a luta dessas famílias? É por justiça, sim. Para que não haja impunidade, sim. Mas para que as coisas não se repitam. E é esse livro aqui, a gente tem aqui uma folha que está na tua mão, aqui, né? Eu digo assim, está em branco, né? Qual que é o livro que a gente tem que trazer? O que vai ser escrito, né? E eu digo, esse julgamento, ele trouxe uma situação emblemática e principal de dizer para o mundo que nós temos que agir de forma cuidadosa, que nós temos que respeitar os outros, que nós temos que obedecer às normas e que quem agir de forma contrária, o Ministério Público vai buscar punir. Bom,
para encerrar, então, eu preciso falar do seguinte. O Tribunal de Justiça anulou o julgamento. Eu acompanhei a anulação do julgamento e, do meu ponto de vista, com todo respeito ao tribunal, vi pouca fundamentação. Tenho para mim que o STJ reverte. Eu tenho convicção plena disso e eu tenho dito isso porque as famílias ficaram muito abaladas, né? A gente está chegando a 10 anos com um marco de que nada aconteceu. A gente teve uma condenação que foi anulada, então é como se não existisse no mundo jurídico atualmente. Tivemos, então, a condenação dos 4 homicídios anuladas. Então, assim, o que as famílias pensam? Não temos nada. Mas revertendo, mantém o júri. Mas revertendo, volta-se a condenação e volta-se a decisão dos jurados. E eu tenho convicção plena, eu digo isso para todos os familiares, para todos os veículos. As nulidades que foram acolhidas não se mantêm em Brasília. Mas se mantiverem, vamos de novo. Confiem que eu estarei lá de novo. E vou trabalhar de novo. E vou lutar de novo, porque a justiça tem que prevalecer. A regra, inclusive, é de que quando o Tribunal de Justiça anula julgamentos, o júri condena novamente. Não sei se nesse caso, acredito que sim, mas é a regra. Então me permito dizer, e vou dar ainda a palavra mais uma vez, doutora Lúcia, que não tem nada dessa história de aceita MP. O direito ao recurso é um direito que não é só dos advogados, não é só dos réus. Ele é um direito também do Ministério Público, das famílias, da sociedade, e o Ministério Público fez bem em recorrer, e eu espero que não precise vê-la novamente nesse outro júri. Mas parabéns por toda a atuação, pela atuação nos casos de repercussão. Muito obrigado pelo nosso, aspas, casamento, que sempre deu certo. Né? Acho que foi um júri ou outro que a coisa não saiu como pretendíamos. Vou lhe entregar um presente aqui, que o nosso staff já me alerta. Aqui uma canequinha. Dei um passo, não estou no mesmo lugar. Né? Isso é importante, um presente para a senhora. Muito obrigada. E o tempo final para que a senhora pessoal se despeça. Eu creio que a abertura do nosso canal aqui foi um sucesso, vai estourar. A entrevista foi um espetáculo, não pelo entrevistador, mas pela entrevistada. Por favor, doutora Lúcia. Não, assim, é o meu agradecimento, né, à estratégia, ao canal ali, Promotor do júri. Promotor do júri, pela oportunidade. A gente trabalha tanto tempo, né, no júri, enlaçados, né, Amorim, assim, numa luta diária, porque o que aparece na imprensa são os casos de repercussão, mas a gente tem todos os trabalhos de formiguinhas dos casos que não são de repercussão. E a nossa luta continua, porque a nossa luta é contra a impunidade, contra as facções, a nossa luta é dar voz às vítimas que não tem como falar, e a nossa luta é aquela luta assim, ó, que vai nos fazer morrer mais cedo, que nos envelhece, porque a gente não tem o botão off de forma efetiva, a gente acha que tem, mas ficam marcas, né? Ficam marcas na saúde, na nossa família, que é privada do nosso convívio, mas enquanto nós estivermos firmes e fortes, né, Amorim, a nossa luta, ela é uma luta que vale a pena. A sociedade merece e as famílias das vítimas merecem muito. Muito obrigada. Bom, então eu também agradeço, nós agradecemos, agradeço a Estratégia que dá o nosso apoio, a doutora Lúcia Helena que está aqui presente, a todo mundo que nos acompanha. Agora esse canal vai começar não, já começou, né? Ele vai seguir entrevistando outros promotores, né, que vão ter a dificuldade de suceder a doutora Lúcia Helena. Boa noite a todos. Muito obrigado.